pessoal, tudo bem? Prof. Ju aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos cromossomos, então, que estão ligados à nossa hereditariedade. Quando ocorre uma divisão celular, quando essa célula vai se dividindo, ela precisa garantir que as novas células recebam uma cópia completa do seu material genético, perfeita. Não pode ocorrer, não podem ter erros ali. Durante essa cópia. Não pode ter uma divisão desigual de cromossomos, todos têm que receber o mesmo número de cromossomos que é o característico daquela espécie. E isso pode resultar, então, em células, porque isso pode resultar em células que não são saudáveis, células que são disfuncionais, que podem acabar levando até algumas doenças, como é o caso do câncer, que é uma célula que deu erro na divisão, O câncer ele sempre se inicia com uma célula que teve erro na divisão celular e ela ficou uma célula disfuncional, ali uma célula não saudável, e com esse erro ela ganha vantagem sobre as outras e ela consegue se multiplicar muito mais rapidamente. E às vezes o organismo não dá conta de destruir essa célula antes que ela vire um câncer, que ela vire um tumor. Por isso que é muito importante que essa divisão celular ela vai acontecer da melhor maneira possível. E aí nós vamos ter, então, para auxiliar nesse processo da divisão celular, para auxiliar que isso ocorra da melhor maneira possível, os cromossomos, ou seja, o DNA ele vai se organizar em forma de cromossomos no momento dessa divisão celular, porque ele fica mais compactadinho, os pacotinhos de DNA ali, estão mais fechadinhos e protegidos. E aí nós vamos ter que entender um pouquinho sobre o DNA. O DNA ele é um ácido chamado ácido desoxirribonucleico e é um material genético dos organismos vivos. Nos humanos a gente encontra DNA em todas as células do corpo, as células vivas do nosso corpo, e é o DNA que vai fornecer todas as instruções que o nosso corpo precisa ter para produzir todas as substâncias necessárias para o crescimento, desenvolvimento, funcionamento, responder aos estímulos, É lá no DNA que diz exatamente como que o nosso corpo deve funcionar, como que o nosso corpo deve trabalhar, que tipo de proteínas ele vai produzir, em qual momento, quais são as respostas que ele vai ter, E aí quando uma célula do corpo ela se divide, ela tem que passar uma cópia desse DNA adiante, ou seja, ela vai se dividir ao meio, ela tem que passar uma cópia, uma parte desse DNA, então, para a próxima célula. E aí, esse DNA também é passado adiante para os próximos organismos, mas aí é um outro tipo de divisão celular que nós vamos ver. Com o decorrer das aulas, a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos de divisão celular e quando ocorre uma, quando ocorre outra. Porque lá no espermatozoide, lá no óvulo, nós temos cada um metade do número de cromossomos, que quando eles se juntarem lá naquela primeira célula, lá na célula ovo, nós vamos ter então, os parzinhos corretos de cromossomos que aquela espécie precisa para se desenvolver, para sobreviver, para conseguir crescer. Um conjunto do DNA a gente vai chamar de genoma. Ou seja, todo aquele DNA que está ali dentro, com todos os genes que aquele organismo precisa, a gente chama de genoma. Todas as células do organismo, elas vão ter o mesmo DNA, ou seja, a célula que está no meu olho, a célula que está no meu pé, as duas vão ter a informação que vai codificar para a cor escura do meu olho. Só que só a do meu olho é que vai expressar essa característica. A do meu pé, ela tem a informação porque ela, todo o meu DNA está em todas as minhas células. Mas ela não tem interesse nenhum em saber como é que expressa qual cor de olho que eu vou ter. Então, isso é interesse para ser expressado nas minhas células do olho. Então, no geral, quando as pessoas se referem a um genoma, pode ser humano, ou outro genoma, a gente vai se referir então ao conjunto do DNA que vai ser encontrado no núcleo da célula. Nós temos organelas como a mitocôndria que tem DNA próprio, porém esse DNA ele está ligado às funções da própria mitocôndria e não às funções do organismo como um todo. Então, quando a gente fala de genoma,
a gente está falando naquele DNA que está lá dentro do núcleo daquela célula. E aí nós vamos ter então, né, os cromossomos. Cada espécie tem o seu próprio número, né, de cromossomos que é característico. Nos seres humanos, né, nós vamos ter 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos, né? E enquanto ali cachorros, por exemplo, vão ter 78 cromossomos. Tem muito mais cromossomos ali, mas é característico da espécie, né? E aí, a maior parte desses cromossomos, né, tanto de animais quanto de plantas, estão organizados em pares. E aí, quando os cromossomos daquela espécie são organizados em pares, a gente diz que aquela espécie ela é diploide, ou seja, os cromossomos precisam estar organizados em pares dentro da célula para que tudo funcione corretamente. Né? Assim, então, né, os cromossomos da célula humana, os 46 cromossomos humanos, eles vão ser organizados em 23 pares, né? E os 2 membros de cada par vão ser considerados homólogos entre si, ou seja, são exatamente iguais. Nós vamos ter uma exceção aí, né, em indivíduos masculinos, quando lá nos cromossomos sexuais ele vai ter um cromossomo chamado X e um cromossomo Y. Né? O cromossomo Y, ele é o cromossomo masculino, que vai dar características masculinas para aquele indivíduo. E aí eles são diferentes entre si. Né? Se ele fosse igual ao X, se o Y fosse igual ao X, ele seria um indivíduo feminino. Mas então, como tem essas diferenças, né, eles não são exatamente iguais, não são exatamente homólogos. Mas mesmo assim, o X e o Y do indivíduo masculinos estão em um parzinho, par dos cromossomos sexuais. O esperma e os óvulos humanos, eles vão possuir apenas um cromossomo de cada par, né? Eles vão ser considerados, então, haploides. Haploides, só tem um cromossomo lá dentro de cada par. Por quê? Quando eles vão se fundir, quando eles vão se juntar no momento da fecundação, né? Os seus materiais genéticos vão se combinar. E aí vão formar um conjunto diploide, ou seja, vai pegar 23 cromossomos que vieram do espermatozoide, 23 cromossomos que vieram lá do óvulo, juntou, e aí eu tenho, então, uma célulazinha ovo, um indivíduozinho, que vai ter os seus 46 cromossomos certinhos ali dentro no seu genoma. Né? Sendo que, então, dentro desse parzinho de cromossomos homólogos, um ele recebeu do pai e um ele recebeu da mãe. Né? Os cromossomos homólogos, eles vão ter o mesmo formato entre si. Eu vou deixar por aqui, uma imagem de um cariótipo para vocês verem, né, como é que esses cromossomos são organizados. Mas vocês vão ver que esses cromossomos, eles são muito semelhantes, tanto na forma quanto no tamanho, e eles vão carregar as mesmas informações genéticas, e aí eles se juntam, né? Eles vão ter os mesmos genes, os cromossomos homólogos sempre. Né? No entanto, eles não necessariamente têm as mesmas versões do gene, né? Porque você pode ter dado, né, como nós já vimos, uma versão diferente do seu pai, uma versão diferente da sua mãe. Pode ser que a sua mãe tenha olho escuro, seu pai tenha olho azul, e aí você vai receber um gene, né, de olho escuro, um gene de olho azul, e aí você vai expressar aquele que for dominante sobre o outro, no caso, então, o olho escuro, né? Mas pode ser que sua mãe, tendo olho escuro, tenha um gene perdido de olho claro lá, você recebe o olho claro da sua mãe, o olho claro do seu pai, e aí você acaba expressando o olho claro, então. Dentro da genética, a gente sempre tem, né, uma grande variedade de possibilidades que pode acontecer. Esses cromossomos, então, né, vão estar organizados no que a gente chama de cariótipo, que é aquela imagem que vai estar por aqui. E aí nós vamos ter esse cromossomo X e o cromossomo Y, que eles vão determinar o sexo biológico de uma pessoa, tá? Qual que é o sexo do organismo, da formação biológica que aquela pessoa vai expressar, né? De modo que, se ela tiver um par de cromossomo X, ela vai ser, então, uma expressão biológica fêmea. XY, ela vai ter uma expressão macho. Então, esses cromossomos, como eu falei, eles não são verdadeiramente homólogos, eles vão ser uma exceção a regras, né? Eles vão ter ali
dos mesmos genes, nos mesmos lugares, mas com algumas diferenças quanto à expressão, então, da parte mais sexual, né, desse organismo. Além, então, né, de pequenas regiões de similaridade, né, vão acontecer ali durante a meiose, né, a produção de novas células. Os cromossomos XY vão carregar genes que são diferentes entre si, né, e aí enquanto eles inclusive têm tamanhos diferentes, vocês vão ver por aqui, que o cromossomo Y ele é menor do que o cromossomo X, né, e aí os outros 44 cromossomos que não são sexuais, né, que vão ser chamados de autossomos, esses sim, vão ser totalmente homólogos com os mesmos genes, né, sendo expressos ali, mesmo tamanho, mesmo formato, ficando bem juntinhos. Pessoal, espero que essa aula tenha clareado um pouquinho mais, né, sobre a questão dos cromossomos, a questão da genética, né, especialmente a genética humana. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!